Olá pessoal, estamos de volta com o programa Odonto Show e a conversa está sendo com Carol de Castro sobre odontopediatria. Carol, continuando aqui as nossas perguntas, qual é a idade para começar o tratamento ortodôntico nas crianças? O tratamento ortodôntico era iniciado após a erupção de todos os dentes permanentes, ou seja, assim que trocava todos os dentinhos de leite, os pais procuravam o tratamento ortodôntico. Vocês fizeram até um programa já com o ortodontista, mas nós, odontopediatras, como temos um contato mais próximo e mais cedo com a criança, nós encaminhamos esse paciente mais cedo. Então, assim que começou a troca dos dentes e que nós observamos alguma alteração, a gente faz o encaminhamento para que o ortodontista avalie essa criança. Quanto mais cedo, melhor o tratamento. O resultado é mais rápido, na grande maioria das vezes. E em alguns momentos não é necessário nem que a criança utilize o aparelho depois, quando já estiver com os dentes permanentes. Quando essa correção é feita no momento correto. Mesmo com os dentes de leite? Mesmo com os dentes de leite. Existem algumas alterações ortodônticas que elas devem ser corrigidas ainda na fase em que a criança tem o dente de leite. Mas o interessante seria que assim que a criança for odontopediatra, esse fará uma avaliação e encaminhará para que o ortodontista finalize essa avaliação e decida exatamente. Ô Carol, e quanto à cárie, como prevenir? A cárie nada mais é do que uma desmineralização, ou seja, perda de estrutura do dente. E ela acontece por causa da presença de um micro-organismo, né? E do ácido que ela produz. Só que esse ácido ele só é produzido em um ambiente onde tenha o alimento, né? O que a gente chama de substrato, o alimento. Esse alimento ele produz esse ácido. Existem alimentos que produzem uma quantidade muito maior de ácido do que outros. Então a gente sabe que frutas, verduras, legumes são alimentos que produzem uma quantidade, liberam um pouco a quantidade de ácido durante esse processo de desmineralização. E existem outros produtos que são os açúcares, né? A sacarose, as bolachas, as balas, os chocolates, sorvetes, bolos, que causam uma quantidade muito maior de produção de ácido. Isso traz uma consequência que é a lesão da cárie. O que a gente pode fazer? A orientação que é preconizada hoje é que a gente diminua a frequência de ingestão desses alimentos. Então, alimentos com alta quantidade de sacarose, que é o açúcar, devem ser ingeridos numa quantidade maior. A gente toma cuidado também com o horário dessa ingestão do alimento. Então, durante o período da noite, durante a noite a criança ingerir ou um suco com açúcar ou fazer alimentação, utilização de uma madeira com algum complemento que tenha uma quantidade maior de sacarose, traz um risco maior para essa criança no desenvolvimento da cárie. Tá? Então, o ideal é que essa criança, durante a noite, ela não faça ingestão de nenhum alimento, só chamando a atenção que esse durante a noite é durante a noite mesmo, porque muitas crianças acordam durante a noite para fazer a ingestão desse alimento. Tá? E sempre que a criança ingerir algum alimento, que ela faça uma higienização, faça a escovação, como eu tinha falado anteriormente, uma escova de dente adequada para a idade da criança, macia de preferência e um creme dental com flúor. Até 9 anos de idade, a gente preconiza que as crianças sejam supervisionadas pelos pais, porque ela ainda não tem destreza suficiente para poder fazer essa higienização correta. É costume, na verdade, o uso de creme dental com sabor. São esses utilizados? O creme dental com sabor tem uma vantagem que facilita a criança em relação à aceitação ao creme dental. Porque a maioria dos cremes dentais para os adultos, eles causam uma ardência, um desconforto. O grande problema é que os cremes dentais infantis, que ele tem uma quantidade de sabor agradável, né, eles fazem com que a criança tenha vontade de engolir. Então, por um lado, tem um benefício, mas traz um prejuízo por causa desse risco. Então, volto a dizer que realmente o creme dental para criança deve ser esse creme dental que é indicado para criança mesmo, os infantis, tomando cuidado que é um creme dental com flúor, que ele tem que ter no rótulozinho dele 1.000 a 1.500 ppm, que é a quantidade de flúor que é utilizada.
Uma outra atenção que a gente deve dar é que o creme dental para criança, ele é um pouco menos abrasivo, ou seja, ele desgasta menos o dente. Então isso é ideal para criança. Mais uma vez, só para afirmar que a criança deve fazer a escovação com supervisão dos pais e a quantidade do creme dental, ele deve ser bastante pequenininho, né? Uma quantidade mínima que a gente utiliza para fazer essa higienização. Ô Carol, caso a criança já tenha a cárie, como que é feito o cuidado com essa cárie? É uma pergunta interessante, Maíra, porque muitas pessoas acham que o dente de leite ele não deve ser tratado. Né? Então, a gente estava até conversando, os dentes de leite, eles têm o mesmo tratamento que se faz com dente permanente. Então, só colocando assim, até dentadura em criança a gente coloca. Então, os dentes de leite, eles devem ser feitos, sim, o tratamento de canal, as restaurações, todo o procedimento que é feito com dente permanente é feito com dente de criança. Então, como que é feito o tratamento? Remoção da lesão de cárie e o selamento dessa cavidade com material próprio, que é o mesmo que é utilizado nos adultos. Viu? Bacana. Carol, vamos finalizar esse bloco. Você de casa, não saia daí. Voltamos já já.